Pronto, professor, pode iniciar. Tá, esse slide de hoje é um slide introdutório, né, sobre as partes iniciais de empreendedorismo. Chegou para vocês direitinho aí? Sim. Tá? Então, a gente vai comentar um pouco, né, sobre essa parte inicial do empreendedorismo, mas e aí eu já coloco ele para vocês, porque na realidade eu coloquei um slide que fala do GEM, né, que fala do processo empreendedor, que fala da questão do plano de negócio, né, mas esse aqui, quem já estudou empreendedorismo, e eu tenho certeza que aqui muitas pessoas já tiveram disciplinas de empreendedorismo, vão perceber que são conceitos iniciais, né, que com certeza os colegas já estudaram. Alguém já podem... nós temos aqui quantas pessoas na sala? Deixa eu perceber. São 69 participantes, professor. 69 participantes. Com certeza, desses 69, eu acho que a maioria já teve alguma disciplina de empreendedorismo, correto? Tô falando bobagem ou tá tudo ok? Vocês já estudaram empreendedorismo? Eu não. Não? Então, ótimo, vai ser bom Não. essa aula. Luiz, Eu já estudei, sim. Luiz, quer comentar alguma coisa? Não, estudei não. Ótimo, que bom, né? Então, assim, essa aula de hoje vai ser bacana, porque quem não conhece, quem não teve disciplinas nesse sentido, né, vai ter aí um suporte no que se refere aos conceitos iniciais, né? Correto? Então, vamos lá, gente. Então, para quem não me conhece, eu acho que a gente não se conhece, né? Vamos passar a nos conhecer agora. Eu sou o professor Alexandre Rabelo, eu sou do curso de administração do CCHL aqui da Universidade Federal do Piauí. Tá? Eu ministro disciplinas voltadas para estratégia, empreendedorismo, marketing, trabalho muito com e-commerce, né? Trabalho com redes sociais, trabalho também com cultura, né? Com pesquisas voltadas para a área de produtos culturais, né? Pesquisas de empreendedorismo e e-commerce, né? Então, minha área de trabalho é mais ou menos essa aqui, tá? Também trabalho com planejamento estratégico, né? Com administração estratégica, né? E com algumas questões relacionadas à inovação, tá? Pois não? Alguém levantou a mão? Acho que foi sem querer, professor. Foi sem querer, professor. Ok. Então, vamos lá. Não se preocupem, pode ficar à vontade, tá? Que aqui é mais um encontro para a gente discutir essa disciplina, essa matéria, né? E, na realidade, a gente está aqui para dividir conhecimentos, né? E experiências, né? Então, a ideia aqui é a gente tirar proveito das vivências de cada um, né? E construir aqui um conhecimento coletivo acerca do que é empreendedorismo, empreendedor, né? Então, essa primeira aula é mais uma parte introdutória, como eu estava falando, e nós vamos falar de empreendedorismo e alguns aspectos voltados para esse objeto de estudo, né? Vamos falar do empreendedor, né? Tentar diferenciá-lo do que seria gestor, do que seria inventor, e esses aspectos assim iniciais. E aqui é só para vocês terem mais ou menos aqui um apanhado da minha trajetória, né? A minha graduação foi na Universidade Estadual, né? Sempre na área de administração, então, assim, meu conhecimento é todo voltado para a área de administração. Mestrado, doutorado, né? Doutorado, pós-doutorado, então, isso não vai significar muito para a gente, é só para vocês terem um conhecimento de, por exemplo, se alguém quiser pesquisar alguma coisa sobre mim, né? No Lattes ou em algum lugar, né? Vai ver que é mais ou menos isso que eu trabalho, né? Nessa parte de gestão, de administração, desde a graduação até o pós-doutorado, né? Eu tive aí no Paraná, viu? Eu tive aí na PUC, né? Fazendo meu pós-doc. Se alguém tiver do Paraná aí... não, foi Santa Catarina que a colega falou, né? Tá. Então, olha só. Primeiro, vamos tentar entender, moçada, gente,
esse conceito de empreendedor, né, de empreendedorismo, né, como é que isso começa no Brasil, né, de onde é que vem, né, e aí a gente percebe que esse é um conceito que é bastante utilizado, por exemplo, nas universidades americanas, né, desde a década de 70, 80, que já se fala em empreendedor e empreendedorismo nas universidades americanas. Mas esse conceito ele só chega no Brasil mais fortemente a partir da década de 90, né? E aí, a partir da década de 90, a gente tem um avanço nesse sentido, né? Se a gente for olhar aquele contexto histórico, né, a gente estava aí na década de 90, 94, 98, com aquele boom, né, do real, né, a questão da inflação estável, né, e aí, a partir dessa década, né, a gente tem aí a possibilidade de avançar nesse sentido. Tá? Então, por que o conceito de empreendedorismo só chega a partir da década de 90 no Brasil, né? É porque o contexto histórico daquele momento, ele é um contexto histórico que possibilita essa busca por esse novo conceito, por esse novo olhar da sociedade, né, e assim por diante. Tá? Então, nós tínhamos naquele momento a estabilização da economia, né, o fim da inflação, a globalização, né, aumento de competitividade, pressão para redução de custos, terceirização, né, altas taxas de desemprego ainda, né, porque quando a gente sai de 94, 98, a gente tem meio que uma crise ali, então a gente tem muito desemprego, né, preocupação com criação de empresas duradouras, né, porque a gente sabe, e consequentemente altas taxas de mortalidade de empresas, né, só a gente pesquisar um pouco no Sebrae que a gente vai perceber que as pequenas e médias empresas, ela tem esse histórico de até 5 anos de sobrevivência, né, a maioria, algumas delas, ou a maioria delas, diria que 75%, né, eles têm essa possibilidade, né, de mortalidade em até os 5 anos, por várias questões, né, por falta de capital de giro, né, por falta de investimento, por falta de financiamento, né, por falta, inclusive, da capacidade de gestão de quem está à frente, né, o empreendedor que está à frente, né, e por conta de várias outras variáveis que estão aí no contexto onde a gente está inserido. Tá? Isso é muito diferente dos Estados Unidos, né? Porque os Estados Unidos implantou esse conceito de empreendedorismo, né? Que esse é um conceito francês, na realidade, né? Vem de entrepreneur, né? Que é o domador de cavalos, né? E depois virou entrepreneurship, né? Nos Estados Unidos e empreendedorismo aqui em português no Brasil, né? E na América Latina, né? Então, assim, o que é que a gente tem? E isso veio surgir nos Estados Unidos, consequentemente foi implantado como disciplina de gestão, consequentemente nós tivemos MBAs voltados para empreendedorismo, né? E lá nos Estados Unidos uma máxima é que todo estudante ou todo empreendedor ele tem que prestar serviço para a sociedade de alguma forma. Então, quando quando as pessoas têm a graduação nos Estados Unidos, fazem MBA nos Estados Unidos, espera-se que ele vá empreender, né? E não como a gente ainda no Brasil, né? Qual é a nossa busca, né? A nossa busca é estabilidade de emprego, né? Então, consequentemente, a gente busca mais o concurso público, né? A gente tem essa visão de que o risco é muito complicado para a gente, né? Mas isso tem mudado, né? A gente percebe que a partir de um novo olhar, nós temos aí vários empreendedores brasileiros que estão se destacando, né? É só a gente perceber aí as inovações disruptivas, né? A gente perceber aí o conceito de inovação em ambidestria organizacional, né? Questões voltadas para exploration, exploitation, né? Que são visões de inovação diferentes, né? Que a gente também estuda, né? Então, assim, tem muita coisa acontecendo no Brasil agora, né? Inclusive no estado do Piauí, nós temos um avanço muito grande nesse sentido, né? Porque agora a gente está aqui com um governador que ele busca muito isso, né? Que é o Rafael Fonteles. Um avanço na tecnologia, um avanço em conceito de inovação, né? Todos esses aspectos. Então, eu acho que, não sei se vocês conhecem todos o Piauí, com certeza já ouviram falar, mas eu não sei se todos têm conhecimento do que está acontecendo aqui no governo do estado, né? E um dos aspectos que tem acontecido é esse avanço voltado para o conceito de inovação e empreendedorismo, tanto na esfera pública, né, quanto na esfera privada, né, principalmente na esfera pública, né, isso tem avançado aqui no Piauí.
eu faço parte, inclusive, de várias incubadoras de empresas aqui na Universidade Federal, né? Eu trabalho na Ineagro, por exemplo, né? Eu tenho parcerias com o Hub de Inovação da Unifor, né? Que é de Fortaleza, né? Com professores lá. Então, é isso, as coisas estão andando, né? Isso começa a andar no Brasil a partir desse contexto histórico que vocês estão percebendo aí, tá? O aumento da competitividade, né, ele é preponderante e ele se configura como realidade, principalmente nos dias atuais, né, nos dias de hoje, né, nós percebemos aí que as empresas estão cada vez mais competitivas, né, e, consequentemente, a gente tem uma dinâmica e uma mudança ambiental muito rápida, né, então a gente precisa se adaptar rapidamente ao contexto histórico que a gente está, né, esse conceito de pós-modernidade, esse conceito de contemporaneidade, né? Porque tudo é muito volátil, né? Tudo é muito líquido, né? Não sei se vocês conhecem um autor chamado Zygmunt Bauman, né? Que trabalha com esses conceitos, né? E o Pierre Levy, que trabalha com conceitos de cyberespaço, né? Que eles vão falar isso e isso tem acontecido, né? Então a gente percebe que nós temos um ciclo de vida de produto muito rápido hoje em dia, né? Nós temos um conceito de obsolescência programada, né, muito rápido também, né? Os produtos, eles são criados, né, para ter uma vida curta, porque a gente precisa aumentar a curva de demanda, não é? Então, isso tem a ver também com questões de inovação, de empreendedorismo, né, voltadas para a visão do empreendedor e assim por diante. Tudo bem? Alguém quer comentar alguma coisa? São 2 horas e eu não vou ficar falando 2 horas, né? Então, preciso da participação dos colegas. O Marcos está falando aqui no chat que pensava que empreendedorismo era coisa inventada pelo Sebrae. Também pelo Sebrae, né, Marcos? Pois é. Mas o Sebrae, ele tem uma pegada muito grande, né, voltada para isso, né? Germano, quer comentar? Depois eu comento, Marcos, tá bom? Boa noite a todos. Em relação ao empreendedorismo, eu sou empreendedor desde meus 7 anos, né? Que bom, maravilha. Bem-vindo, vai ensinar muito para gente. Limão, todos pediam limão, um dia eu disse, não, vou vender limão. E aí começou essa veia empreendedora. E dali surgiu para outras coisas, outras empresas, enfim. Então, empreendedorismo é uma necessidade que se tem de provar que a nossa ideia venha dar bons resultados. O empreendedor, ele é um sujeito focado e ele é focado no que ele deseja. Não é fácil ser empreendedor, principalmente aqui no Brasil. Mas quando o negócio que ele coloca, a ideia, quando anda, o sabor da vitória é algo assim maravilhoso. Então, só o empreendedor sabe o sabor de ter seu negócio prosperar, enfim. Então, essa cadeira, para mim, é um deleite, porque é algo que eu gosto muito. E Muito principalmente ministrada por um professor, como o senhor já disse, botou seu currículo aí, então me sinto honrado em participar dessa aula. Ô, Germano, muito obrigado. Nós é que agradecemos a sua presença, né? Com certeza nós vamos aprender muito com você, tá? E dizer que quando você valida o seu projeto, a sua ideia, né? De fato, é um momento, né, de satisfação imensa, né? Eu tenho tido isso muito com alunos de graduação, né? Por exemplo, na área de pesquisa, né? Desenvolvimento de aplicativos, né? Como lá no Ineagro, né? Então, a gente vê os meninos avançando, né? É muito mais do que a gente, inclusive, né? Então, assim, para a gente, no meu caso, né? Eu fico muito mais feliz por eles, né? Do que por mim mesmo, né? Porque, na realidade, eu tenho um conhecimento mais teórico, né? Trabalho com um pouco de prática, mas o meu conhecimento é mais teórico, né? E com certeza você vai ajudar muito a gente, né? Porque você tem uma visão totalmente voltada, pelo que eu percebi pela sua fala, né? Voltada para a prática, né? Que é o fazer, né? O conhecimento tácito, né? E esse conhecimento tácito, ele é importantíssimo para quem é empreendedor, né?
porque isso gera outras formas de conhecimento, né? Então, toda empresa, todo empreendimento quer um grande aporte de conhecimento tácito para transformar isso em conhecimento explícito, né? Que é o que se consolida como cultura organizacional, por exemplo, né? Então, isso é muito interessante, a sua fala foi muito interessante, tá? Bem-vindo, muito obrigado, ok? Ok, Marcos, eu estou vendo aqui, né, empreendedorismo é coisa do Sebrae. De fato, né, o Sebrae tem focado muito nessa visão de empreender, de empreendedorismo, né, dessas questões, né. Inclusive, eles têm programas imensos, né, por exemplo, eles têm os ALIs, né, que são os agentes, né, de inovação, de empreendedorismo, né, tem concursos para isso, né, inclusive pode ser uma oportunidade para vocês, né. Está acontecendo um concurso agora no Acre, né, mas tem um que está acontecendo em Minas Gerais, né, então todos os anos eles abrem concursos para agentes locais de inovação e empreendedorismo, né, então pode ser uma oportunidade para os colegas, né, porque não precisa deixar o trabalho que tem, né, você pode acumular, né, então não há problema nenhum. Germano e Augusto Vasconcelos. Germano primeiro, depois o Augusto. Germano? Oi, professor, desculpa, deixei a mão levantada. Ok, então Augusto, por favor. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Eu posso dizer também que eu sou um empreendedor, professor. Eu sou guia de turismo local na cidade de Castelo Piauí desde fevereiro de 2002, quando eu fiz um curso, inclusive, parceria da prefeitura com o Sebrae, que é um curso de condutor de visitantes. E hoje eu tenho uma empresa, que é a Eco Castelo Adventure, tem um MEI, sugestões que a gente dava principalmente na rede hoteleira, deixava um pouco a desejar, a gente recebia muito feedback não muito positivo. Hoje eu já trabalho com hospedagem também, em parceria com um irmão meu que mora em São Paulo, nós fizemos apartamentos aqui, e esses apartamentos foram feitos, idealizados, de acordo com o que eu ia ouvindo dos turistas, dos visitantes, que eu conduzo durante todo o ano. Tudo que você imaginar tem, são completos. E aí, com isso, a atividade do turismo me proporcionou conhecer muita gente, fiz cursos também de qualificação, além de licenciatura em Geografia, que eu sou pela UESP, eu também vendo souvenir, lembranças da cidade. Então, hoje, de forma mais profissional, eu posso dizer que também eu sou empreendedor. Com certeza. Obrigado, professor. Com certeza, muito bem. Ótimo, né? Castelo é uma cidade muito interessante, tá? Então, olha só, gente, vamos seguindo aqui. Então, isso está muito focado no conceito de informalidade, né? Por exemplo, a fala do Germano e a fala do colega, desculpa? Augusto. Do Augusto, né? Nos levam para isso, né? Ou seja, o primeiro ponto, né, que se discute é como é que eu vou começar a empreender, né? E geralmente no Brasil, né, diante do contexto que nós estamos inseridos, o Germano, inclusive, falou disso, né, dificuldade de crédito, né, carga tributária muito alta, né, burocracia para abrir e fechar a empresa, né, tudo isso, né, acaba levando o empreendedor, ou essa pessoa que quer empreender, primeiramente para o lado da informalidade, né, e, consequentemente, já adiantando, né, para o lado do que a gente chama de empreendedorismo por necessidade, né, que é um empreendedor que, como o Germano falou, no exemplo dele, né, começou a vender limão, né, ou seja, para iniciar algum negócio, que teve uma ideia, né, não tinha, entre aspas, uma capacitação, um treinamento inicial, mas tinha essa ideia, né, tinha esse dom, né, essa visão, né, e aí se começa, né, tudo por conta de uma necessidade pessoal, né, mas isso também está ligado ao conceito de subsistência, né, então, por exemplo, no nosso estado, nós temos muito empreendedorismo por necessidade, né, aquelas pessoas que começam a empreender a partir de uma necessidade de sobreviver, né, de uma necessidade de continuar a subsistir, né, então, assim, esse é um conceito. O outro conceito é o que a gente chama de empreendedorismo por oportunidade, né, que é justamente essa visão de que é um empreendedorismo mais focado naquilo que o Augusto falou depois, né, ou seja, eu fui me capacitar, né, eu fui entender o negócio, né,
peguei parcerias com meu irmão, né, construímos apartamentos, possivelmente tiveram algum tipo de financiamento, né, possivelmente, de alguma forma, planejaram isso por meio de um documento para receber financiamento, né, que a gente vai estudar mais à frente, que é o conceito de plano de negócio, né, eu acho que deve ter sido isso, né, e aí, isso vai avançando, né, então, a primeira questão, sim, sem muitos planos, né, Érica, então a gente começa é meio que na prática mesmo, Ismael, é o conceito que a gente estava falando, né, de conhecimento tácito, né, é aquilo que a gente conhece na prática, no fazer, né, ou seja, no dia a dia, né, na mão na massa, né, então, assim, quem faz muito bem alguma coisa, né, já está meio caminho andado para empreender, né, tá? Mas geralmente é assim como a Érica está comentando, né? A gente vai de forma bem amadora, né? Sem muito planejamento, né? O que leva àquele outro conceito que a gente estava falando de mortalidade, né? Muito alto, né? Certo? Então, assim, na nossa realidade brasileira, a gente começa com essa visão muito voltada para a necessidade, né? Mas com o tempo, a partir do amadurecimento das empresas, né? Se elas não conseguem e se elas não fecham, né, se a gente não tem aí, entre aspas, um fracasso do empreendedor, né, porque fracasso também não é uma coisa que está na mente do empreendedor, né, na realidade o fracasso é uma nova forma de você entender a possibilidade de modificar aquilo e ir à frente, né, na realidade o erro é mais uma oportunidade do que um fracasso, né, então é outra coisa que a gente tem que entender na cabeça do empreendedor, como é que funciona, né, na sua visão cognitiva, né, e assim por diante, tá? Então, assim, a grande questão será que a gente tem noção de gestão, como a Érica estava falando, né? Então, quem começa a empreender por necessidade, né, a gente tem noção quando começa a empreender, né? Então, geralmente acontece isso que a Érica está dizendo, né? Então, a gente está muito no empirismo, né? Está muito na falta de planejamento, né? Então, a gente ainda não tem a formação, né? E aí a gente tem um risco enorme, né? Porque se a gente não tem conhecimento, se a gente não planeja e se a gente está muito focado no senso comum, né? Na visão empírica das coisas, a possibilidade de eu ter um problema, né, um erro no meio do caminho é enorme, né, o risco é imenso, né. O que é que a gente vai fazer daqui a pouco na outra aula? É tentar minimizar esse risco a partir do conceito de plano de negócio, né. Algum colega aí já empreendeu e já em alguma disciplina falou sobre plano de negócio? Pode me ajudar só para entender? Sim, nós já tivemos já um plano para fazer, foi... não lembro qual foi a matéria, mas já teve. Sim, Silmária está dizendo, né? Aprendemos gestão na prática e nos cursos, assim, fiz com o meu negócio, né? Perfeito, Silmária. Bacana. Começa assim, né? Então a gente vai na prática mesmo, né? E aí a gente vai se capacitando e vai levando aquele aprendizado para aquela nossa vivência diária, né? E, consequentemente, essa que é a ideia, né? Você pegar aquilo que você aprende, se capacita, treina, né? Se desenvolve e levar para a prática, né? Para o dia a dia. Porque a teoria só faz sentido se é aliada à prática, né? Da mesma forma, a prática sem teoria também não caminha tanto, né? O resultado vai ser, né, menor, né? Certo? Boa noite, Rony. Tudo bem? Bem-vindo. Tá? Então, a priori seria isso, né? E quando a gente pensa no tema, né, de empreendedorismo, né, a gente tem um autor e um teórico. Sim, Érica, vamos já comentar um pouco sobre isso. Um teórico que vai falar o seguinte, né, ó, que tem dois teóricos importantes, um é o Timos, que vocês estão vendo, outro é o Joseph Schumpeter, né, não sei se vocês conhecem, tá? Mas um fala da questão voltada para como é que é a tendência e como é que é a mudança do tecido social a partir do avanço do empreendedorismo no mundo, né? Então, ele vai dizer o seguinte, que o empreendedorismo vai ser, ou será para o século XXI, na realidade está sendo, né? O que a Revolução Industrial foi para o século XX, né? Então, assim, a figura do empreendedor, né, esse conceito de empreendedorismo mudou totalmente a sociedade no século XX e no século XXI, né? Sim, perfeito, né? E aí você percebe que, com essa visão, né,
você entende, né, que essas pessoas, né, boa noite, Marinal, essas pessoas, elas tiveram um impacto, uma influência muito grande na mudança da sociedade a partir do século XX e século XXI, né? Então, assim, se a gente for pensar no início do século XX, com a Revolução Industrial, né, e a gente tentar fazer uma analogia com o que tem acontecido com as formas de empreender que tem surgido no tempo, né, no contexto histórico, a partir da década ou seja, sempre existiu, né? Exemplo, né? Vamos pensar no Santos Dumont, né? Será que ele não foi um grande empreendedor, né? Foi, né? Ele construiu algo totalmente novo, inovador para a sua época, né? Naquele momento, e assim nós temos inovações o tempo inteiro, né? Todo o tempo a gente está tendo aí inovações no decorrer do tempo. O Egito é um exemplo disso, né? A Mesopotâmia é um exemplo disso, né? Então, nós temos aí esse avanço de empreendedorismo no decorrer do tempo. Mas no século XXI, a gente tem uma mudança total, porque a gente tem aí um aspecto novo, né? Não sei se vocês lembram que tem dois momentos históricos que mudam totalmente a sociedade, no final da década de 80 para o início da década de 90, né? E aí isso começa a avançar no decorrer do tempo, né? Nós temos a queda do Muro de Berlim, né? Que une as duas Alemanhas, e, consequentemente, nós temos uma visão de sociedade totalmente diferente, isso tem um impacto muito grande naquela região, e nós temos o advento da internet, né? Certo? Nós temos um advento da internet. Então, assim, com o surgimento da internet, a sociedade não é mais a mesma, né? É a mesma coisa da pandemia, né? Ou seja, nós temos esse evento histórico que mudou totalmente a sociedade, nós tivemos que nos adaptar rapidamente, né? Para tentar ter desempenhos diferentes, como a Daniela está falando, né? Ter formas de fazer diferentes, né? E ter uma possibilidade de adaptação rápida àquilo que estava acontecendo, né? Então, levando em consideração, sim, ou seja, Daniela, é justamente isso, né? Quando a gente fala de empreendedorismo por necessidade, né? É justamente porque o nível de desemprego aumenta, né? E, consequentemente, as vagas diminuem, né? De emprego, e aí as pessoas precisam sobreviver de alguma forma, né? E aí a gente vai ter que fazer alguma coisa, né? Ou a gente vai vender alguma coisa, vai trabalhar em uma outra coisa, vai desenvolver algum produto diferente, né? E assim por diante, né? É diferente desse conceito de oportunidade, tá? E aí, como é que a gente pode definir empreendedorismo, então, né? Se a gente for pensar nisso, né, como é que a gente poderia definir isso, né? O que é que seria empreendedorismo? Empreendedorismo tem a ver com empreendedor, claro, né? Mas o que é que seria esse conceito, né? Nós temos várias discussões sobre isso, né? Uns dizem, inclusive, que empreendedorismo está muito focado no conceito de inovação, de oportunidade, né, de criatividade, né? Mas aí a gente tem que definir o que é uma coisa, o que é outra coisa, né? Para entender como é que isso funciona, né? Mas se eu fosse definir empreendedorismo de alguma forma, nós temos vários conceitos, mas, por exemplo, né, historicamente, a gente percebe que empreendedorismo tem sido vista como uma forma de fazer diferente, né? Certo? Ou seja, a gente faz diferente, a gente tem uma visão criativa das coisas, né? A gente tem essa visão criativa, cria valor e, consequentemente, nós temos aí um trade-off, né? Sobre qualidade e custo, né? E aí a gente tem a otimização de processo, né? Então, assim, isso é a definição clássica de empreendedorismo, está muito voltada para isso, né? Outra coisa é que está muito focado na criação de novos negócios, né? Voltadas para microempresas, né? Keila Lima, né? Muito bem, né? É engraçado isso, né, Keila? Augusto está falando, ok? Oi? Desculpa. Keila, pois não. Keila? Eu estava comentando, Keila, que é engraçado porque lá em Esperantina, né, a gente vê que a tendência do município tem muito a ver com turismo, né? A partir da como é que se diz? Da Cachoeira do Urubu, né?
E você falando isso me enche de esperança, né? Porque dentro do momento histórico complicado, a gente vê o crescimento e o aparecimento de muitas microempresas, significa dizendo que a gente está oxigenando aquele lugar, né? Pois não, Keila? Keila? Estou te ouvindo, desculpa. É que estava desligado aqui, desculpa, professor. É porque, assim, no período pandêmico, né, acho que devido às demissões, muitas empresas fechando, e aí as pessoas, a questão da necessidade, né, tiveram que buscar de alguma forma, né, um meio de tentar sobreviver. E aí as pessoas correram para o online, né? Lojinhas online, venda, as meninas, principalmente mulheres, né? Venda de produtos de maquiagem, vendas de roupas, surgiu muito daqui nesse momento, né? Eu, por exemplo, tive que eu já tinha feito isso, mas voltei a fazer nesse período aulas de reforço, né? Porque as escolas também estavam fechadas. Então, assim, muita gente resolveu empreender forçado por esse período, né? Tudo fechado, falta de emprego, precisava de dinheiro para sobreviver. E aí teve que achar um meio de sobreviver. Perfeito, está corretíssimo. E é engraçado como você fala, né? Porque nunca se teve um resultado tão bom em e-commerce quanto nessa época, né? Talvez pelo momento e como a forma que aconteceu e como a forma que né? Ou seja, esse distanciamento obrigatório, né? E é claro que tinha que ter por questão de saúde, né? Mas esse distanciamento fez com que as empresas caminhassem justamente para o e-commerce, né? Para o delivery, né? Para outras formas, né? Foi mais de 183 bilhões de reais, né? Em 2023. 2022, 2023, o avanço do e-commerce no Brasil. Isso é assustador, né? Isso é muito grande, né? Isso é uma coisa muito interessante, né? Então, olha, assim, Silmar, empreendedorismo é inovação? Sim, né? Sim, é inovação, também é inovação, né? Mas principalmente busca de novas oportunidades, né? Certo? Porque quando a gente fala de inovação, a gente está falando de uma coisa que vai além, né? Mas, assim, o olhar do empreendedor está muito focado na visão de futuro, né? Ou seja, naquilo que ele está olhando que as outras pessoas não conseguem perceber claramente, né? Tem a ver com inovação? Perfeitamente, tem, né? Que é diferente de criatividade, né? Que é diferente de outras coisas, né? Empreendedorismo é uma criação de um negócio ou pode ser visto também como uma forma de aperfeiçoar? Sim, as duas coisas, né? A gente pode tanto criar o novo, né, destruir o velho para criar o novo, como fala o Schumpeter, né, mas também utilizar conceitos que já existem e tornar aquilo totalmente competitivo. Vamos falar do McDonald's, né? Como é que surge o McDonald's, né? O McDonald's já existia, né? No interior dos Estados Unidos, né? Com certeza alguém deve ter assistido o filme aí, né? Mas era um processo inovador, né? Mas que não alcançava, né? Aquilo que deveria alcançar. Chega alguém que tem um olhar totalmente diferente e percebe que aquilo é um negócio de bilhões de dólares, né? E assim por diante, né? Por exemplo, a tarefa de vocês que tem aí, como é que vocês vão perceber o filme, né? O menino que inventou o vento, né? É justamente essa visão diferente, né? De como você solucionar um problema existente naquele contexto, naquela sociedade, né? Ter a coragem de ousar, né? Ser inovador para aquele contexto, né? Se a gente for pensar no contexto daquele adolescente, né? É muito complicado, né? É muito complicado, né? E ele teve um olhar totalmente diferente, né? Inclusive com a não aprovação do pai, né? Certo? E ele fez isso e teve ganhos enormes, né? Ele agregou valor e criou valor para aquela comunidade, né? Que se tornou uma comunidade totalmente diferente dentro daquele contexto social ali, né? Certo? Muito bem, né? Tem outro filme muito interessante, não sei se vocês... Hot Flames, né? Que é a história de um mexicano que se tornou... Sim, perfeito, Keila. Procurem esse filme, Hot Flames, eu não estou lembrando do filme agora, é muito interessante, porque vocês vão perceber
Como é que funciona a visão cognitiva de um empreendedor, né? É interessante, né? Eu não lembro agora o nome completo, mas se alguém procurar aí, é a história de um mexicano que era servente que era zelador, né? Limpava o chão de uma fábrica da PepsiCo, que faz os Cheetos, né? E que distribui isso nos Estados Unidos, consequentemente no Brasil, no mundo todo, né? E ele desenvolve, ele era mexicano e ele sentia falta disso, né? Como é que não tinha uma linha de produtos mexicanos, já que a comunidade mexicana é enorme, né, nos Estados Unidos, né? E ele começou a pesquisar, começou a desenvolver, e eu não vou contar toda a história, né, mas vejam lá, é muito interessante, tá? Então, olha só, retomando, tem muito a ver, sim, sim, muito bacana, né? Vários exemplos bacanas. Sim, é o ato de empreender, né? Por execução, fazer, realizar, perfeito, bacana, né? Empreender, né? Sim, é esse mesmo, Flaming Hot. Muito bacana esse filme, tá? Então, assim, essa visão de empreendedorismo tem a ver com essas formas criativas, diminuição de custo, melhoria de resultado, consequentemente, competitividade, desempenho, né? Inovação, né? Criação de novos negócios, mas isso só faz sentido se tiver alguém que tem um olhar diferenciado, né? Uma visão diferente, né? Que seja diferente, né? Que são justamente os empreendedores, né? Nesse sentido, moçada, nós temos aí que isso já é pesquisado há muito tempo, né, nas universidades, principalmente as universidades americanas, vocês estão vendo aí, né, a Harvard é uma universidade tradicionalíssima, né, a Babson College também, né, e eles já pesquisam empreendedorismo isso há muito tempo, né. Na visão da Harvard, empreendedorismo tem a ver com a identificação de novas oportunidades de negócio, independentemente dos recursos que se apresentam disponíveis ao empreendedor. Vamos pensar nesse conceito aqui, então. Ele está dizendo aqui, independentemente de recursos, né? E, consequentemente, identificação de novas oportunidades de negócio, né? E aí, a primeira coisa que a gente precisa questionar é o que é uma oportunidade e o que é uma oportunidade de negócio, né? Quem é que pode me ajudar? Vamos lá? Repete, professor, por favor, a pergunta. Olha lá. Ele está dizendo aqui para a gente que empreendedorismo tem a ver com a identificação de novas oportunidades de negócio, né? Aí a pergunta é, o que pode diferenciar, o que seria, o que a gente pode diferenciar entre o conceito do que seria oportunidade e do que seria o conceito de oportunidade de negócio, né? Ou seja, as duas coisas são a mesma coisa ou são coisas diferentes que a gente consegue diferenciar? Muito bacana também. Esse filme é emocionante. Moniege, né? Vanessa, você está comentando sobre a oportunidade, é isso? Érica, oportunidade de negócio seria a que tem visão. Sim, vamos partir Muito bem, vamos lá, moçada, isso é bom, né? Porque a gente vai discutindo e vai construindo a nossa visão, né? A Daniela está dizendo que a oportunidade de negócio tem um foco específico de alguma necessidade. Muito bem, vamos lá. Depois a gente sai linkando e tentando chance percebida pelo empreendedor, né? A oportunidade pode ser de um emprego e a oportunidade de negócio é algo que tem que ser desenvolvido. Keila Lima, muito bem, né? Tá vendo como a gente entende bem o que é empreendedorismo, né? Deixa eu ver aqui. Professor, Oi, professor, pois não? é Silmária aqui. É Silmária. Pois, fica à vontade. Eu posso.
Eu não sei bem especificar, não. Eu sei exemplificar. Um exemplo. Eu gosto muito de viajar. Eu viajei, aí vi nas minhas viagens, com o grupo que eu fui, e vi que poderia ser um negócio. E aí eu tornei ela como um negócio, uma oportunidade de negócio. E hoje eu tenho uma agência de viagem. Perfeito, ótimo, né? Então, assim, o que diferencia... Tá tudo certo que vocês falaram, né, gente? Quando a Daniela diz assim, oportunidade de negócio tem um foco específico de alguma necessidade, é aquilo que a Silmara está dizendo. Eu vi alguma coisa diferente, eu percebi alguma coisa que pode ser uma oportunidade, mas aquilo só se torna uma oportunidade de negócio quando eu tenho todo o conhecimento sobre aquilo, né? Ou seja, eu vou buscar o conhecimento sobre possíveis demandas, né? Eu vou buscar conhecimento sobre o que é uma agência de viagem, né? Então, assim, eu vou atender alguma necessidade de algum cliente, né? De algum consumidor, né? De algum segmento, né? Então, assim, o Lourenço está dizendo uma coisa interessante, né? Necessidades de um determinado público consumidor. Perfeito, Lourenço, é isso mesmo, né? O que torna uma oportunidade, em uma oportunidade de negócio, é que eu vou desenvolver esse conceito, né, levando em consideração a necessidade de alguém, né? E todo o processo de desenvolvimento, ele vai focar no conceito de competitividade, de vantagem competitiva, de lucro, né? Então, uma oportunidade de negócio é aquilo que é focado em resultado, em desempenho, né? E desempenho pode ser financeiro, né, em várias possibilidades, não só o financeiro, mas principalmente para o empreendedor, o financeiro, né, porque uma das visões do empreendedor é que ele quer ficar rico, né, certo? A riqueza para o empreendedor é um conceito importante, né, tá? Esse conceito de fracasso, de sucesso também é um conceito também ambíguo para ele, né? Então, tudo que vocês falaram é muito interessante, né, porque nem sempre uma oportunidade é uma oportunidade de negócio, porque também não sei se vocês lembram dos dizeres que os nossos avós, bisavós falavam, né? A oportunidade é um cavalo que passa selado, né? Se você não monta, né? Vai embora, né? Tem isso também, né? A oportunidade tem muito a ver com esse aspecto de uma janela que se abre e que se fecha, né? Então, assim, a gente precisa perceber essas oportunidades e transformá-las em oportunidades de negócio. Como é que a gente faz isso? Por exemplo, a partir de uma ferramenta que é a ferramenta de um plano de negócio, né? Utilizando, inclusive, aquilo que um colega ou uma colega comentou, que é a matriz SWOT, né? Às vezes a gente comenta da matriz SWOT, mas a matriz SWOT, ela não é uma visão tão simples assim, né? Não é só a gente pensar em pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças, né? Tem muita coisa ali dentro, né? Que a gente, às vezes, não percebe claramente. Quando a gente diz pontos fortes e pontos fracos, nós estamos olhando para dentro da nossa empresa, certo? Mas a gente está tentando descobrir um conceito que a gente chama de capacidades distintivas, né? Ou seja, aquilo que eu posso ser totalmente diferente dos outros, né? Aquilo que pode gerar um conceito diferente, né? Uma força diferente, né? Uma diferenciação, né? Ser diferente pressupõe alcançar um resultado acima dos outros, e esse resultado não é um resultado só no fazer, né? Em prestar o serviço ou ter algum produto, mas principalmente um resultado financeiro, econômico, né? Então, vantagem competitiva está muito ligada a isso, em ser diferente. Isso está ligado ao conceito de capacidades distintivas, quando eu olho para dentro, né? Quando eu olho para oportunidades e ameaças, eu estou olhando para o que o contexto está me dizendo, né? Eu estou sendo reativo àquilo que o contexto ambiental está me dizendo, né? O ambiente está me dizendo. Mas eu estou sendo reativo, levando em consideração não só apenas uma variável, né? Mas várias variáveis, né? Se eu for pensar em indivíduos, questão demográfica e questão geográfica, nós já temos um complicador enorme aí, né? Se eu incluir isso, a variável governo, nós já temos outro complicador. Se eu incluir a questão cultural, nós já temos outro complicador. Se eu incluir a questão relacionada com as questões climáticas, né? E o acaso, né?
nós já temos outro complicador. Então, assim, às vezes a gente pensa que fazer matriz SWOT é tão simples assim, mas quando a gente estuda, por exemplo, um cara chamado Michael Porter, né, ele vai mostrar para a gente que isso é um pouco mais complicado, né, porque a gente precisa analisar isso dentro de uma visão analítica, né, por exemplo, por meio de curva da experiência, né, por meio de o modelo das 5 forças, ou seja, tem várias ferramentas que a gente vai trabalhar, né. Então, quando pensarem na matriz SWOT, pensem que a gente comenta isso, e está correto, não tem nada errado, né? São pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças, mas lembrem, né, que essa análise não é uma análise apenas... Quem foi que já participou de planejamento participativo aí? Alguém pode me dizer? Vamos lá? Eu participei várias Quem? vezes, mas Marcos, aqui da Ilha Marcos. Grande. Mas Então, mais geralmente... na área do terceiro setor, né? Com comunidades, com grupos de economia solidária, grupo de mulheres, né, empreendedoras. Por aí. Ah, maravilha, né? Então, como é que geralmente o que é que um planejamento participativo faz, né? A gente reúne as pessoas daquele conceito lá de negócio, né? Você está falando de economia solidária, né? Então, a gente vai entender o que é aquele APL, né? E aí a gente vai discutir quais seriam as possíveis forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Aí fica muito na fala das pessoas, não é isso, Marcos? Exatamente. Né? O que é que eu acho que é uma força, né? Uhum. Aí o grupo se reúne, né? Aí tem um consenso que aquilo ali pode ser uma força, né? Exato. Mas nem sempre as pessoas, de fato, compreendem. E nem sempre é possível dar tantos, como o senhor coloca, né? Fazer uma visão mais ampla da coisa, né? Que há algumas dificuldades. Né? Perfeito, correto, né? Porque a gente fica muito naquilo que a gente pensa que é, né? Certo? Naquilo que a gente define como consenso, né? E isso não é ruim, isso é importante, né? Mas isso deve ser levado para o campo da análise, não é? Exatamente. Não pode ficar... Também, Oi. A maioria dos grupos, não tanto agora, mas quando eu iniciei, tinha a questão do analfabetismo, né? Isso atrapalha a fazer um bom plano, as pessoas entenderem, né? Infelizmente. Hoje, com certeza, está bem menos, né? Mas quando a gente iniciou uma caminhada nessa linha, era muito complicado. Perfeito. Então, era mais ou menos isso que eu estava falando sobre matriz SWOT, né? A Érica comentou, né? Se usa o mapa da empatia, né? Se faz uma análise... É justamente esse conceito da empatia, que é justamente chegar ao consenso, né, Érica? É isso que está querendo comentar? Érica? Ok. Então, olha lá. Então, a gente comenta... Ah. Interessante mesmo. Nenhuma grande ideia nasce em uma reunião, mas a maioria delas morrem lá, né? Mas não pense assim, né? Porque, às vezes, se ela deixa de existir lá, é porque você não tinha muita certeza daquilo, né? Então, ela acaba ali. Porque o empreendedor, uma coisa que ele também é resiliente, né? Certo? Uma das questões é você ter resiliência naquilo que você acredita, né? Depurar aquilo, né? Entender aquilo, né? Então, assim, maravilhosa a frase, de fato, né? Ou seja, mas eu acho que a gente pode levar isso como, não tanto ao pé da letra, né? Porque no momento em que a gente está ali discutindo, a gente já está percebendo outras possibilidades. Então, aquela ideia que morre ali, não é a ideia de fato, né? E não vai ser o empreendimento de fato, né? Porque o nosso empreendimento ele vai mudando no decorrer do tempo, né? Certo? Então, olha só, o Augusto, né? O Augusto começou, né, fazendo, era guia, né? Mas ele foi percebendo outras questões, né? Ele foi percebendo, e isso foi mudando com o tempo. Então, a ideia inicial, né,
Sim, perfeito. Sim, perfeito. Talvez não seja possível implementar. Por quê? Porque não foi buscado nessa visão como é que se diz, de uma oportunidade de negócio, né? Então, assim, de fato, né? Para que serve um plano de negócio? É justamente para a gente entender se aquilo é viável ou não, né? Se aquilo tem possibilidade de ser implementado ou não, né? Então, se no plano de negócio não passa, né? Então a gente abandona aquilo, né? Porque no final das contas a gente quer, com o plano de negócio, mitigar os riscos, né? Existe um conceito de lei de risco e de retorno na teoria econômica que é muito interessante, né? Diz assim, muito simples, quanto mais risco, né, maior o retorno, né? Mas quem é empreendedor, ele não assume o risco total das coisas, né? Ele tenta mitigar esse risco, né? Pelas ferramentas que ele utiliza, inclusive o plano de negócio, certo? Perfeito, Érica, muito bem. Então, olha só, nós temos aqui a Babson College também, que ele vai dizer que empreendedorismo é uma maneira holística de pensar e de agir, sempre com obsessão por oportunidades e balanceada por uma liderança, né? Esse é um conceito interessante, né? Quando a gente fala de holístico, né, de pensar em agir, a gente está tendo uma visão total, né, das coisas, né? Uma visão meio que de prisma, né, ou que a gente chama de holográfica, né, onde a gente consegue perceber a mesma situação, né, por várias possibilidades, várias situações, e isso é muito interessante, né? E o empreendedor, ele é assim, né, certo? E ele é obsessivo por oportunidades, de fato, né? Só que essas oportunidades, como a gente já falou, né, ele passa por entender se aquilo é uma oportunidade de negócio, né? E, por fim, isso passa pela liderança do empreendedor, né? Só é possível existir empreendimentos com a figura do empreendedor, né? Edmar Vieira, por favor. Edmar? Oi? Em primeiro lugar, boa noite. Boa noite a todos meus amigos, você, professor, mestre, tudo. A oportunidade de negócio é uma liderança, que o individualismo presta um serviço de lidar com uma empresa no setor de consumo, venda do produto para outras regiões e, ao mesmo tempo, a gente criar um plano de ação para o desenvolvimento da economia sustentável, para a concorrência no mercado financeiro, para a gente poder trabalhar em cima das demandas, que são as metas. Cada meta você vai usando um subsídio para você poder ganhar concorrência em cima do próprio setor, em cima da própria você vai vender o quê? Você pega um produto, tipo nós que estamos estudando turismo e lazer. Aí a gente o quê? Para nós vender o nosso produto, que a gente chama vender, botar uma agência de viagem, a primeira coisa é a concorrência, né? Que é liderar. A gente tem de disputar a liderança, quem vende mais e quem vende menos. Aí que a gente vai fazer os dois pontos, o ponto negativo e o ponto positivo, para a gente trabalhar em cima das demandas. Muito bem. Ter mais cliente, tanto cliente para a gente, cliente financeiro, como cliente do empreendedorismo, para a gente aumentar mais o nosso ganho. Perfeito, maravilha. Você está falando de onde? De Batalha, no Piauí. Ah, que maravilha, muito bem. Tem um grande amigo aí que é o Dutra. O Dutra agora... é o professor Bidoca? Isso, ele mesmo. É da nossa terra querida. Bem-vindo. Ótima fala, é isso mesmo, né? Então, quando a gente fala de empreendedorismo, a gente tem que falar também dessas questões relacionadas. Você já tem um conceito interessante, eu não sei se vocês já escutaram isso, né? Mas tem um livro que é muito bacana para a gente entender isso que o colega estava comentando, né? A gente vai vendo a competição, né? Tentando fazer diferente e tal, conseguindo mais clientes, né? Vocês já ouviram falar num livro chamado A Estratégia do Oceano Azul? Ainda não.
Pois leiam esse livro, que é um Ainda livro... não, isso aí. Leiam esse livro, que é muito interessante. Vou colocar aqui. Esse livro vai comentar, inclusive, isso que o colega estava dizendo. Ele vai fazer ele vai fazer tipo uma metáfora, né? Utilizando Oceano Vermelho e Oceano Azul, tá? Então ele vai dizer o seguinte: olha, o Oceano Vermelho é aquilo que acontece corriqueiramente, né? Então as empresas estão competindo nesse mercado aí, onde está todo mundo se matando, né? Todo mundo comendo aquilo que as migalhas que sobram do mercado aí sangrento, que é a competição, né? E aí ele diz assim, existe uma possibilidade, que é você tornar a tua concorrência totalmente irrelevante, né? Então você migra para esse outro conceito que é justamente Oceano Azul, né? Onde você trafega nesse oceano onde ninguém te alcança. Por quê? Porque o teu produto serviço é um produto que agrega um valor totalmente diferente. Ele não fala nesse conceito econômico e tal. Ele está falando de que ele chama de trade-off, né? Valor-custo, né? Certo? E aí o exemplo que ele dá, né? No livro, né? Ele utiliza 2 exemplos. Um deles é aquele Circo de Soleil, né? Ou Soleil, né? Soleil, não lembro bem, né? Certo? Que ele vai explicar mais ou menos o que a argumentação dele é em cima desses exemplos, né? E ele explica toda a questão. Então, é um olhar totalmente diferente, que cabe para a gente, inclusive, né? Cabe para a gente esse olhar, né, de tornar tudo meio que irrelevante a partir da nossa visão de futuro, né? Da nossa visão do que seria oportunidade de negócio ou não, né? A nossa visão de liderança, não é? Então, assim, essa obsessão por oportunidades, tudo isso que a gente está vendo nos conceitos, né? Sim, Ismael, vou fazer isso. Vou deixar vou colocar como notícia lá na disciplina, pode ser? Vou colocar uns livros lá, né? Já tem um super interessante que vai servir para vocês, que está lá, que é O Segredo de Luísa, né? Esse livro não é novo, é um livro do Dolabella, mas é um livro muito interessante, né? Porque ele vai trazer todo o processo empreendedor em todas as suas etapas, né? Dá para a gente montar um negócio de fato lendo aquele livro, né? Ele vai trazer para a gente, inclusive, todo o plano de negócio, né? De uma empresa hipotética que é uma empresa que vende goiabada, né? Certo? É muito bacana, tá? A Luísa, ela era uma dentista em São Paulo, famosa, ela deixa tudo para ir vender goiabada, né? Contra a família, ou seja, é interessante demais o livro. E é justamente os paradigmas que tem o empreendedor, né? De como ele inicia, né? De quem ele vai procurar, de como ele começa, né? Então, esse desconforto que ele tem, né? Com a mesmice, né? Aquela visão de que ele não nasceu para ser empregado, né? Então, assim, é muito interessante. Se puderem ler, com certeza vocês vão ler, né? Mas esse também da estratégia do Oceano Azul é muito bacana também. Tá? Muito interessante mesmo. Então, olha lá. Seguindo, né? O que a gente tem, né? Seguindo com mais conceitos, a gente pode dizer que também, né? Muito bacana mesmo, né? E vários outros, né? Então, por exemplo, na Paraíba, né, da colega, nós temos o João Claudino, né, que nasceu numa cidade lá, no meio na serra, perto como era o nome da cidade dele, rapaz? Que é numa serra que é frio pra caramba, né? Teixeira. Isso, que é perto de Cajazeiras, né? Aí migrou para Bacabal, no Maranhão, depois se estabeleceu em Teresina e fez um império, né? E aí ele criou um império, né? Ele tinha uma visão muito empreendedora, né? Sim, né? Planejamento, estratégia e ação. Muito bem, né? Correto, né? Muito bacana, né? Só que tem um detalhe aí, né? Por exemplo, quando se fala em ação, né? A ação em si, ela não determina se está dando certo ou não, né? Tem que ter aí algum feedback, né? Por exemplo, eu colocaria aí, né? Análise de indicadores, né?
né? Análise de indicadores para a gente ver se tá tendo o resultado que a gente busca, né? E, consequentemente, a gente replanejar, né? Porque o planejamento, ele foi criado, esse conceito de planejamento, ele vem lá da administração clássica, né? Que são Taylor e Fayol, e ele foi criado pelo Fayol, né? Os princípios da administração, né? Planejar, organizar, dirigir, né? E controlar, né? E aí, ele dizia que o planejamento era o primeiro dos princípios da administração. Mas o planejamento, ele não é um fim em si mesmo, né? Então, a gente tem que ter em mente que o planejamento, ele serve para que a gente tenha um norte, né? Ele serve para que a gente tenha um sentido, né? A partir daqueles conceitos, né? Missão, né? Valores, visão, né? Objetivos e tal, propósito, né? E assim por diante. Mas que a gente precisa voltar e repensar, né? E repensar tudo aquilo, né? Mas muito bacana, né? Quando a gente fala planejamento estratégico, também é outro conceito interessante, porque às vezes a gente confunde as coisas, né? Pensa que as coisas são a mesma coisa, e não são, né? Quando a gente estuda administração estratégica, a gente vai entender que estratégia é uma coisa, e quando eu junto alguma coisa com esse conceito estratégico, estratégica, né? Eu estou querendo dizer outra coisa, tá? Então, por exemplo, tem um autor chamado Mintzberg, né? Outro livro interessante para vocês lerem é esse aqui, ó. Está aí no chat. O Mintzberg, que é o cara que escreveu esse livro, junto com 2 colegas, ele vai dizer que estratégia pode ser um monte de coisa, né? Inclusive, o fato de você não utilizar estratégia nenhuma já é uma forma de estratégia, né? Certo? Mas quando eu digo assim, planejamento estratégico, né, decisão estratégica, né, alguma coisa juntando com essa palavra, eu estou dizendo que aquilo torna-se uma outra coisa, torna-se um conceito, alguma coisa que vai mudar, vai impactar, vai influenciar, né? Vai tirar a empresa de um ponto A para um ponto B, né? E nesse ponto B a empresa vai ser totalmente diferente do que ela era no ponto A, né? E é assim, né? Então, assim, quando a gente fala, por exemplo, né, o que eu acho que era o Germano, de planejamento estratégico e ação, de fato, né, o planejamento estratégico, ele serve para impactar a empresa, né? E se não tem ação, né, o planejamento estratégico vai para a gaveta, né? Que é o que acontece na maioria dos planejamentos estratégicos que a gente tem por aí, né? Principalmente na esfera pública, né? A gente passa uns 2, 3 meses definindo o que é planejamento, para depois o planejamento ir para a gaveta, né? Certo? Então, tem muito disso também. Verdade, né? O planejamento, ele não acaba, é sempre melhoria contínua, né? Perfeito, Maria Tereza. O planejamento é formalizar. De fato, né? O planejamento, ele só faz sentido se ele tiver etapas bem definidas, né? Planejamento é um processo, né, gente? Então, consequentemente, um processo, quando a gente estuda processo, né, a gente sabe que são partes e etapas que são interdependentes entre si, né? E que a gente vai entregando uma coisa na outra, né? Então, até chegar lá no ponto final, que é o nosso plano de ação, né? Que é o documento, né? Certo? Perfeito. Mas isso não tem a ver com empreendedor e nem empreendedorismo, professor. Só tem, né? Certo? Ou seja, empreendedor tem que planejar, né? Empreendedor tem que definir todo o processo, né? Tem que fazer um plano de ação, né? Então, está muito focado nesse conceito. Tá? Então, empreender está relacionado à identificação, olha lá, a análise e implementação de oportunidades de negócio, né? Não só oportunidades, tendo como foco inovação e criação de valor, né? Olha aí 2 palavras interessantes, né? Inovação e criação de valor. Né? Criação de valor é um conceito estudado bastante, né? Mas assim, quando é que a gente cria valor? Quem é que cria valor, né? Na perspectiva antiga, né, quem criava valor era a empresa, né, certo? Na contemporaneidade, né, nessa visão pós-moderna da coisa, a empresa, ela está refém, né, não é nem refém, né, ela, para criar valor, só faz sentido se é numa visão reversa, né, ou seja, parte do mercado para ela, né, então parte dos stakeholders, que a gente chama para ela, né, parte do consumidor, do cliente, né, para ela, né? Então, é uma visão sempre de criação de valor a partir do olhar do mercado, né? Então, a gente está focado, as empresas hoje, elas são focadas no cliente, né?
certo? E cliente é diferente de consumidor, né? Certo? Quando eu digo assim, consumidor, eu estou falando de todos nós, né? A gente pode ser consumidor de qualquer marca, né? Mas quando eu digo cliente, significa dizer que aquela pessoa, aquele grupo social, tem um nível de relacionamento diferente com aquela marca, diferente com aquela empresa, não é? Ele consegue, inclusive, possibilitar novos melhoramentos a partir do conceito de cocriação, né? Ele consegue influenciar o que a gente chama de grupos de referência, né? Amigos, família, né? Colegas de trabalho, assim por diante, né? Então, assim, cliente é diferente de consumidor. Então, a criação de valor está muito no foco da percepção desse indivíduo, tá? Então, muito mais hoje, nos dias que a gente vive, de competição muito grande, né? De um avanço tecnológico muito grande, e de rede social, interferindo claramente no resultado das organizações, das empresas, né? Isso é muito mais claro, né? E muito mais evidente, né? E quando a gente fala de inovação, valor para quem, né? E verdade, perfeito, né? Porque ele enxerga como perfeito, ótimo, né? Isso mesmo, né? Ah, interessante demais, Daniela, porque aí a gente tem outros conceitos que estão agregados a isso aí. Você já estudou um cara chamado Bourdieu? Ele vai falar justamente disso, né? O nome do livro é Perfeito. Muito bem. Bom exemplo, né? Perfeito, né? Justamente isso, né? Esse livro é muito interessante para a gente entender questões de valor, né? Isso, verdade, né? Eu diria muitos tubarões, né? E, na verdade, a gente tem aí, né, essa visão, né, que essa visão de criação de valor, ela parte tanto de uma perspectiva concreta, objetiva, né, que é justamente o resultado econômico, né, que é justamente o posicionamento de mercado, né, mas parte muito da visão da criança, né, e daquele que consome, né, que é uma visão que a gente chama de hedônica, né, ligada ao subjetivo das pessoas, né. Então, criação de valor está muito na percepção de quem olha, né, aquele produto, serviço e tem uma visão diferenciada do que seria aquilo. Porque se a gente for pensar aqui, né, dentro da nossa aula, nós temos várias pessoas, cada um tem uma visão diferente, né, do que é valor, do que acha importante dentro de um produto, serviço, e é a mesma coisa, né, certo? Então, é muito interessante a gente perceber isso, e tem muito a ver com o empreendedorismo isso também, né, tá? Inovação, né? Vamos pensar um pouquinho o que é inovação? E quais são os tipos de inovação? Bem simples, né, a gente perceber? Maravilha, Ismael, maravilha. Procura esse também, ó. Inovação que ainda não foi feito? Muito bem, né? Mas é só isso? Vamos lá, moçada, vamos lá. Inovação, professor. A minha vizinha aqui tinha uma placa. Vende-se din-din. Um picolé, um sacolé, algum, né? Agora ela botou um outro nome e colocou gourmet. Pronto, inovou. Não é mais din-din. Ela colocou um nome que não me vem na cabeça, não sei o que, gourmet. Talvez picolé gourmet, alguma coisa assim. Ela inovou com o mesmo produto. Vamos pensar. Vamos pensar. Vamos pensar aqui. Ó, inovação, ela é diferente de criatividade, né? Ela foi mais criativa. Eu acho que ela foi mais criativa, mas vamos pensar. Ok, professor.
Criatividade e inovação são coisas diferentes. É a mesma coisa do conceito de ideia, não é? Certo? Certo? O conceito de ideia. Vamos pensar no conceito de projeto aqui. Todo mundo aqui é empreendedor, né? E tem um produto diferente, né? Por exemplo, o meu produto eu tenho uma caneta de pincel para quadro acrílico, né? Que ela tem uma tinta fosforescente, e se faltar luz na universidade eu consigo dar aula, porque todo mundo consegue ver a tinta da caneta. Aparentemente é um conceito inovador, não? Concordam comigo? Teoricamente, Agora, sim. Vamos pensar no processo em si, né? Vamos pensar no processo. Eu tive a ideia, né? Caramba, eu preciso, né? Todo dia na minha universidade falta luz. Então, eu preciso desenvolver um produto que não vá dar problema com minha aula nem com meus alunos. Aí eu pensei nessa caneta, né? Tive a ideia, o insight, né? Lembra do professor Pardal? Quem é do tempo do professor Pardal? Eu. Somos nós, né? Olha lá. Aí, então, o professor Pardal atuou, né? Tá, a ideia, né? E aí a gente precisa transformar aquela ideia em conceito, né? Aí a gente precisa sair desse conceito da ideia, né? Da criatividade, né? E isso, vamos transformando essa situação num projeto, né? Definimos o que é o conceito desse produto, fizemos engenharia, né, de produto, pesquisa e desenvolvimento, né? E aí a gente tem ali um piloto, né, um protótipo, desenvolvemos um protótipo, né? Aí nós já estamos no outro lado do processo, né? A gente já estamos caminhando no projeto, né? Nós já temos um protótipo. Agora a gente precisa colocar isso em teste, né? Vamos testar. Eu testei, né? Passei dias testando no escuro, tal. Maravilha, perfeito, né? Maravilha, maravilha. Muito bom. Aí eu disse, agora vamos testar na prática, né? Vamos botar no mercado para vender. Aí nós colocamos a caneta para vender. Deu um mês, só vendeu uma unidade. Deu 2 meses, conseguimos vender 4 unidades. No 5º mês que está no mercado, juntando os 5 meses, nós conseguimos vender 30 unidades. Qual é a conclusão que a gente chega disso? A gente foi criativo ou a gente, de fato... Precisa melhorar o marketing do produto, né? Vamos fazer de conta que teve uma campanha e tal, entendeu? É também porque era um público muito específico, né? Professor. Não é não? Talvez o exemplo não tenha sido aquilo que eu tentei, talvez não tenha sido um exemplo, mas a ideia é o seguinte, ó, quando a gente não tem um resultado convincente para aquela organização, para aquela empresa, não tem validação. Isso, Frederico, não tem validação, né? Não validamos isso. Por quê? Porque a gente não teve um ganho expressivo, a gente não teve um desempenho importante, né? A gente não teve esse retorno que a gente esperava, né? Certo? Então, consequentemente, a gente não inovou de fato. A gente foi bastante criativo. Porque o conceito de inovação está muito ligado a resultado, desempenho, não é isso? Perceberam a diferença do que seria uma inovação? Sim, professor. Perfeito. Então, vamos pensar um outro exemplo, tá? Eu sou, como é que se diz? Eu sou o diretor de uma empresa que tem o meu staff ali, né? O gerente de marketing, gerente de finanças e tal, e tal, tal. E aí eu faço reuniões, e o resultado não melhora. O resultado não melhora. O desempenho da minha empresa tá bom e tal, mas a gente não consegue avançar, né? Não emplacou mesmo. A caneta não, né? Vamos ver agora se a nossa reunião emplaca, né? E aí, eu comecei a perceber que a minha forma de fazer reunião não era uma forma interessante, né? Consequentemente, inovadora, né? Porque a inovação, ela não está só no cerne do desempenho econômico, mas no desempenho do processo como um todo. E aí eu comecei a agregar outras questões na reunião de participação das pessoas, né? Brainstorming e outras coisas, e de repente, né, a equipe de vendas sugeriu uma ideia que
com certeza a gente aumentaria em 20% as vendas nos 2 meses seguintes. E, de repente, o marketing, a partir dessa visão de previsão de venda da equipe de venda, sugeriu uma campanha fenomenal para a nova linha de produtos que a gente estava lançando. Aí eu pergunto para vocês, nós conseguimos inovar com a nova forma de reunião? Finalizou. Acho que sim. Perfeito, a Daniela e o Frederico comentaram bem, né? E todos comentaram bem, de fato, né? Então, assim, a inovação, ela se dá tanto na perspectiva do que é novo, quanto na perspectiva de transformação do processo existente, tá? Sim, a Netflix, ela avançou muito, né? Ela estava perdendo mercado, né? E ela conseguiu agregar valor de outras formas, né? Certo? Então, o que define o que é inovação e o que não é o resultado, gente. Tanto faz ser um produto e serviço no cerne da validação econômica, quanto na validação de outra forma, como a gente deu o exemplo da reunião. Perfeito? Tranquilo? Houve mudança, né? Nós mudamos a perspectiva, como a Josefa está falando, né? Nós criamos algo novo, né? Ou seja, a reunião não era a mesma reunião, né? Foi uma reunião nova, né? Com um novo jeito, com um novo formato, né? Com uma nova possibilidade. Da mesma forma que o Circo de Soleil não é um circo tradicional, é um circo novo, né? Com um novo conceito de negócio, assim por diante. Tá? Então, é isso. Empreendedorismo também né? Criação de novas empresas, mas também com empresas já estabelecidas, como a gente já falou, né? Tem a ver com o empreendedorismo social também, né? Tem a ver com as ONGs, terceiro setor, né? Tá tudo aí, né? O empreendedorismo, ele serve para qualquer tipo de empresa e qualquer tipo de negócio, certo? E essa participação, Silmara, deu um resultado totalmente diferente, né? A gente percebe que deu como é que se diz? Um resultado de reunião totalmente diferente das demais, né? Sim, sim, sim. Perfeito, Maria Tereza. Tranquilo? Então, olha lá, ó. Nós falamos Agora nós falamos do objeto, né? Do objeto de estudo. Vamos falar do indivíduo, né? Certo? Do empreendedor em si, né? Então, o primeiro é Dornelas, né? É o cara do Segredo de Luiza, né? O empreendedor é o cara que faz acontecer, é um cara que se antecipa, né? E tem uma visão futura de organização. Olha lá. Faz acontecer. É o cara da ação, né? Mesmo sem recursos, ele faz acontecer, né? Mesmo contra a maré, né? Ou contra as pessoas, ele faz acontecer, né? Porque é natural que o empreendedor... É aquela história, né, gente? O não, a gente já tem, né? Vamos buscar o sim, né? É justamente isso, tá? Então, o empreendedor... Eu digo assim, a cara lisa... Professor, eu digo assim, a cara lisa eu já tenho. É aquela, né? Então, assim, ou seja, a gente precisa fazer acontecer, não é isso? Certo? A gente precisa se antecipar, né, aos fatos, né? Olha só, vamos pensar no filme do... Só um minuto, José, senão eu vou perder o raciocínio, me perdoe. Vamos pensar no filme lá do McDonald's. O cara foi lá, né? Ele fez acontecer. Se não fosse ele, será que não ia aparecer alguém que percebesse isso? Com certeza, né? Com certeza ia aparecer. Então, é um cara que se antecipa, é um cara que vai à frente, né? E ele tem essa visão de futuro, né? Ele tem essa visão de futuro. E visão de futuro é meio assim, né? Porque a gente tem que entender o seguinte, onde é que a gente trabalha? A gente trabalha sempre no presente, né? Mas a gente não pode deixar de levar em consideração, né? O que é passado, o que é futuro, né? Porque o conceito de tempo, ele é relativo, tá?
Ele não é um conceito determinado, né? Esse é um conceito relativo. Então, o empreendedor, ele tem que pensar assim, né? Por exemplo, né? Nós estamos no dia de hoje, amanhã isso já é passado, né? Mas se a gente tivesse ontem, né? Hoje era futuro, né? Então, o tempo que a gente age é no presente, mas os resultados são sempre resultados no futuro, né? Então, consequentemente, a gente aprende com as questões que a gente já viveu, ou seja, o erro e o acerto, o empreendedor está muito nisso, né? Aprendendo com o erro e o acerto. Para ele, o fracasso não significa nada. O erro e o acerto é oportunidade de aprendizado para que ele possa intervir e modificar esse futuro a partir das ações do presente, né? Esse é que é o ponto, tá? E olha aí o Schumpeter, né? Que é o cara que definiu esse conceito bem definido, né? Do que seria inovação e do que seria empreendedorismo. Empreendedor é aquele que destrói a ordem econômica existente através da introdução de novos produtos e serviços, pela criação de novas formas de organização ou pela exploração de novos recursos e materiais. Existe uma coisa mais contemporânea do que esse conceito de 1949? Não existe, né? É atualíssimo. O que é o metaverso, né? O que é a inteligência artificial? O que é o que está se falando muito aqui no Piauí agora, a questão do hidrogênio verde, né? O que é empreendedorismo social, né? O que é afroempreendedorismo, né? O que é exaptação empreendedora? São conceitos contemporâneos, né, que estão, né, quebrando e destruindo aquilo que é velho e construindo novas possibilidades de novos produtos, novos serviços, novas empresas, não é isso? Novas formas de organização, né? Se a gente for pensar da década de 80 para cá, isso avançou bastante, né? Se a gente for pensar, hoje em dia a gente não precisa, por exemplo, de um ponto físico, né, para a gente empreender, né? Qual é a lógica do ponto físico? É você manter um relacionamento próximo com o cliente, com o consumidor. Por quê? Porque todo ser humano precisa desse contato físico, não é isso? A gente precisa disso. É inerente do ser humano esse contato físico, né? Esse contato de olhar visual, de olhar para o outro, né? De apertar a mão do outro, não é isso? Certo? Eu não diria que não é tão assim não, Silmara, né? Sempre tudo ou nada, não, né? Aí é como se eu estivesse arriscando tudo, né? Né? Eu diria que a gente está no meio do caminho, tá? A gente quer tudo, né? Mas a gente não arrisca tanto assim também, né? A gente arrisca o que é possível arriscar. A grande questão é que cada um tem uma tolerância diferente para esse conceito de risco, né? Se a gente for pensar aqui na nossa turma, cada um pensa em risco de forma diferente. Eu sou medroso. Meu dinheiro está no tesouro direto e na poupança, né? Entendeu? Tenho medo danado de botar meu dinheiro em ação, né? Então, assim, minha tolerância a risco é bem... Mas, com certeza, aqui tem gente mais arrojada do que eu, né? Que assume mais isso, né? Então, é isso, né? Esse é o Schumpeter. Aqui é onde nasce tudo, né? Aqui é onde nasce o conceito de inovação, né? Inovação disruptiva, ambidestria, está tudo aqui, né? Nesse conceito, tá? Perfeito? E quem é esse empreendedor? Bom, se a gente for pensar em tudo que a gente já discutiu até agora de empreendedor e empreendedorismo, né, a gente vai perceber que tem algumas questões que convergem para todos os conceitos, né? E não precisa ser isso que está no slide, não, né? Cada um aqui pode pensar, né, e perceber. Mas, assim, em todos os conceitos, um conceito bacana que aparece é sempre a questão da oportunidade, não é isso? Buscar oportunidade. Criar, né? Inovar, né? Recursos disponíveis para a transformação do ambiente, né? Riscos, né? A possibilidade do erro e do acerto, né? Então, isso é comum para todos os conceitos de empreendedorismo, né? E de empreendedor, certo?
E aí a gente chega para entender, basicamente, né, que empreendedor é um ser, um indivíduo que tem um olhar diferente da gente, né? A maioria da gente está aqui, né? Ó, a grande maioria está aí, né? Ó, tem baixa criatividade e inovação e tem baixa habilidade gerencial e conhecimento dos negócios, né? A grande maioria da população e da sociedade está aí, né? Mas tem alguns que conseguem avançar, né? Por exemplo, o inventor é o cara que tem muita criatividade, mas é aquele cara que não entende nada de negócio, né? Então, por isso, talvez, né, a gente não tenha um grande número de patentes, né, nas universidades, né? Porque nas universidades nós temos criação de muita coisa, né? Nós temos, nos IFES, nós temos aí criação de muita pesquisa voltada para robótica e inovação, né? Mas o número de patentes é reduzido, né? Por quê? Porque falta habilidade gerencial e falta entender o que é negócio, né? Certo? O empreendedor é o cara que junta as duas coisas no seu nível mais alto, né? Então, o cara que tem um olhar inovador, criativo, consegue perceber oportunidades, e é um cara que se capacita ao máximo, né? Tem habilidade gerencial muito grande, né? Conhece bem o negócio onde ele está inserido, né? Porque ele sabe que o conhecimento do negócio é uma das possibilidades que ele tem de diminuição do risco, né? E assim por diante, né? Sim, perfeito, Maiane. Também concordo com você, né? Essa cultura da inovação ainda precisa avançar muito nas instituições públicas, né? Já se avançou, né? Nós temos aí vários centros tecnológicos, vários hubs de inovação nas universidades, nos IFES, mas essa cultura, de fato, de um olhar empreendedor e inovação daqueles que compõem as instituições públicas, ainda é aquém do que a gente precisaria, né? Perfeito. Olha aí, tá vendo aí? Tá vendo aí a Afra colocando aí uma notícia maravilhosa? Né? É isso, né? Então, por que não pega esses meninos aí e começa a gerenciar isso, né? E começa a gerar patente para esses patentes para essas equipes, né? Começar a trabalhar nisso, né? Perfeito. Então, estão percebendo a lógica aí? Nós, né, quem está na gestão, está meio aqui, né? A gente tem habilidade gerencial em alta, né? Mas o nosso nível de inovação e criatividade é bem baixo, né? Certo? Então, é mais ou menos aqui um mapeamento, né, do que o Dornelas entende, como é que funciona a cabeça, né, a visão cognitiva desses indivíduos, né? Desse tipo de indivíduo. Tá. Perfeito. Daniele também, né? Bacana. E aí, ó, olha só, características, né, de empreendedorismo, de empreendedores, né? São visionários, ou seja, percebem oportunidades, têm uma visão de futuro diferenciada dos demais, ele tem um processo cognitivo para tomar decisão que é diferente, né? Sabem tomar decisão. E aí a gente tem que entender, moçada, que a decisão em si é a parte mais fácil, né? Porque tem todo o processo cognitivo e um processo decisório antes, né? Que é importante que a gente perceba e identifique, né? Diagnóstico do problema, né? E todas aquelas partes que a gente vai avançando até chegar na decisão em si, né? Eles fazem a diferença. Fazer a diferença aí. Desculpa, gente, é porque eu estou com um pouco de inflamação na garganta, então eu fico tossindo um pouco, me perdoem, tá? Eles fazem a diferença, ou seja, fazem a diferença na sociedade, fazem diferença no contexto onde eles estão inseridos e assim por diante. Exploram ao máximo as oportunidades, vão buscar aquelas oportunidades no sentido de identificar se aquilo é oportunidade de negócio ou não, né? São determinados e dinâmicos, né? É aquele cara que está sempre fora da curva, né? Está sempre pensando fora da caixa, né? São dedicados, né?
Então, significa dizer que, geralmente, o empreendedor é aquele cara que, às vezes, inclusive, né, tem muitos deles que sacrificam, né, feriados, né, fim de anos, né, com a família para dar conta daquilo que eles se propuseram a fazer, tá? São otimistas e gostam do que fazem, né? Ou seja, gostar do que faz é 50% da resolução do problema, né? A pior coisa que você pode fazer na sua vida é trabalhar numa coisa que você não gosta, viver com uma coisa, dependendo de alguma coisa que você não gosta. Isso é para tudo, né? Inclusive para a universidade, para tudo, né? São independentes e constroem seu próprio destino. Eles não estão atrelados a emprego, né? Eles não estão atrelados a isso. Eles pensam no seu empreendimento, certo? No seu empreender, né? Então, os empregos que eles têm, né? Geralmente são trampolins, né? Até construir aquilo que eles querem de fato, né? Ficam ricos, né? Ficam ricos. A ideia é essa, né? São líderes e formadores de equipes, ou seja, a liderança deles é para desenvolver pessoas, né? A liderança deles é para gerenciar comportamentos, não é isso? Certo? A liderança deles está focada na legitimidade, na legitimação do grupo social onde eles estão inseridos, né? Fazem network, ou seja, o empreendedor, ele sempre tem uma rede muito grande de relações, para que ele possa acessar essa rede a qualquer momento, assumem riscos calculados, ou seja, o empreendedor não é um maluco, né, que arrisca tudo, né, mas o risco dele é sempre um risco focado e pensado a partir de alguma informação, de um plano de negócio, assim por diante, e cria um valor para a sociedade, certo? Ou seja, o empreendedor, como disse o Timons, ele vai ser essa revolução silenciosa para o século XXI, né? Ele vai criar valor para a sociedade, né? E é como alguém disse, eu acho que foi a Érica, né? Valor para quem, né? E valor para quê, né? Tem muito se discutido isso, inclusive na seara do empreendedorismo, né? Certo? Alguns chamam de uberização das coisas, né? Alguns chamam de a falácia do empreendedorismo, né? Então, assim, tem muita coisa aí que se discute acerca disso, né? Tá? Alguém quer comentar alguma coisa? Zé Antônio? Professor, eu queria trazer aqui uma fala sobre o empreendedor. Eu, há 3 anos atrás, abri um estúdio, um salão de cabeleireiro, para minha esposa. Aí, dentro desse salão, só ela trabalhava com química, essas coisas assim, mas muitos clientes queriam manicure, design de sobrancelha, queria maquiadora, e a gente não tinha. Então, eu pensei em investir, mas ia me trazer um custo muito grande, né? Então, o que é que eu pensei? Eu fui atrás daquelas pessoas que trabalhavam dentro dessa área, que trabalhavam por conta, e vim para dentro do meu salão e a gente dividia a despesa. Então, eu ia ter meu salão completo e não ia ter despesa. E daí ia sair ganhando, no caso. Foi o que eu fiz e o projeto vem dando certo e a gente vem mantendo o salão até hoje. Maravilha, né? Muito bacana. Perfeito, né? É uma forma de perceber e ter resultados, né? Importante que os resultados sejam divididos de forma justa com todo mundo, né? Mas com certeza você faz isso, né? Então não tem, Exatamente. não tem o que pensar. Eu trouxe essas meninas para trabalhar comigo, mas ao mesmo tempo a gente divide as despesas, a gente não puxa lucro de ninguém, cada qual tem seu lucro, a gente divide o aluguel, água, luz, internet, e fica todo mundo num ambiente só, e o salão fica completo, ao gosto do cliente, né? Muito bem, parabéns pelo empreendimento, né? Olha só os mitos para a gente analisar hoje, né?
Empreendedores são natos, nascem para o sucesso. 2, empreendedores são jogadores que assumem qualquer tipo de risco. 3, não conseguem trabalhar em equipe. Isso eu diria que é uma exceção, não é a regra, né? A regra é o contrário, né? Por exemplo, é verdade que empreendedores são natos, né? Ou seja, a gente já nasce com aquilo. Por quê? Porque a gente vive num ambiente que a gente é estimulado a isso, né? A nossa primeira célula social, a família, né? Incute na gente alguns estímulos, né? Que a gente acaba tendo um olhar diferenciado para essas questões, né? Financeiras, né? De um olhar um pouco diferente, né? E assim por diante. Mas isso não é determinante, tá? A gente precisa se capacitar, a gente precisa estudar, a gente precisa pesquisar, né? E tudo bem, né? Além disso, né? Essa visão do dom, do talento, ela é interessante, mas não é só isso, né? Certo? Isso é um mito, né? Empreendedores são jogadores que assumem qualquer tipo de risco. Isso aí é maluco, né? Não é empreendedor, né? Tá? Então, quem assume qualquer tipo de risco, né? Verdade. Quem assume qualquer tipo de risco, né? Tá fora dessa seara de empreendedor, né? Tem que ter cuidado, né? E o outro, o empreendedor não consegue trabalhar em equipe, né? Isso é uma máxima que se deu, né? E que se propagou, né? Mas, na verdade, o empreendedor é aquele cara que desenvolve equipes, né? Sim, inicialmente sim, Josefa. A maioria das pessoas começa por aí mesmo, pela necessidade, né? Certo? Mas a necessidade primeiro, ela tem que se transformar em desenvolvimento e capacitação depois, né? Porque a partir do desenvolvimento e capacitação é que a gente consegue crescer o negócio, né? Certo? A gente consegue ampliar a nossa visão e a percepção do que seria a possibilidade de crescimento e de expansão daquele conceito de negócio, tá? Quer ver um exemplo bem simples para a gente tentar entender mais ou menos o que eu estou querendo dizer? De forma bem simples, né? Vocês conhecem a Ortobon, né? Vocês conhecem a Ortobon? Os colchões, né? Isso. Do Paraíba, né? Do grupo. Não, Ortobon, né? Então, se eu perguntar para vocês assim, qual é o negócio da Ortobon? O que é que o Ortobon vende, né? Colchão. Colchão, não é você? Colchão, né? Perfeito, né? Perfeito, Kiver. Joelma, né? Josefa. Mas, assim, se eu for pensar, né, em ampliar... Érica, perfeito. Mas é só colchão que ela vende? Opa, começou a aparecer, né? Sono com qualidade, né? Ela pode incluir no seu conceito de negócio alguns outros atributos que vão além desse conceito do produto, o produto em si, travesseiro, lençol, né? Muito bem, né? Ideia de... Olha isso que eu estou querendo dizer, entendeu? Então, a gente, quando define o que é o negócio, e a gente só consegue isso se a gente tiver um olhar diferente, né? A partir da capacitação também, né? Da ampliação desse conceito, né? A gente pode agregar valor à marca, né? Então, lençol, travesseiro, protetor de colchão, tudo isso, né? Isso significa o que para a gente? É só o produto em si ou atrelado ao produto eu posso colocar um valor? Eu posso colocar um valor, né? Que passa pela saúde, que passa pela qualidade de vida, que passa pelo conforto, né? E assim por diante, né? Então é isso que... Qualidade de sono. Né? Qualidade de sono, né? E assim por diante, né? É isso que eu estou querendo mostrar para vocês, né? Quando a gente tem essa percepção, né? Certo? Quando a gente tem essa percepção, a gente consegue... isso se dá a partir da vivência, da leitura, né? E de outras formas, né? De capacitação, né? As experiências que a gente vive, né? A gente consegue ampliar o que é isso. Então, o empreendedor, ele nasce com esse talento, mas não é só isso, né? Ele não assume qualquer tipo de risco e ele consegue trabalhar em equipe, né? Tá?
a ideia é essa, né? Que o empreendedor consiga desenvolver equipes, né? Que ele consiga gerenciar comportamentos, não é isso? Perfeito? Tranquilo? Tudo bem? Tranquilo, professor, como um grilo. Olha só. Então, gente, nós estamos aqui às 20h47. E qual é o horário que os professores têm terminado as aulas? Em torno das 9. 9 horas? Acho que é, né? Eu sempre termino esse horário mais ou menos, 15 para as 9, 9 horas. Professor, Esse horário depende mesmo, realmente do professor. professor. Vai até 9, vai até 9h20, depende realmente do senhor e do seu conteúdo, mas a aula está agendada de 7 às 9. Porém, eu sempre coloco meia hora a mais, caso o senhor tenha algum atropelo, um atrasozinho, tá certo? Obrigado. É a? Aline. Ô, Aline, obrigado. Então, olha só, gente, vamos finalizar aqui nesse slide, só para a gente tentar... e depois a gente conversa um pouco sobre como foi o entendimento da aula, né? E assim por diante. Então, assim, aqui a gente está tentando traçar, né, mais ou menos, uma diferenciação, uma analogia do que seria um gestor tradicional e do que seria um empreendedor, né? No que se refere à motivação, né, no que se refere a tempo, né, no que se refere à atividade, status, porque tudo isso está relacionado com essa figura do empreendedor, né? Isso é um conceito do Irrich, de 1998, que é muito difundido até hoje, né? Certo? Então, por exemplo, se eu for pensar na motivação principal, né, o empreendedor está sempre naquele foco mais da autonomia, né? Então, assim, é um cara que busca independência, né? É um cara que busca sempre um olhar diferente, criar algo novo, né? Mesmo num conceito que já exista, né? E principalmente ganhar dinheiro, ficar rico, né? Certo? O gerente tradicional, né? Ele está focado naquilo que é tradicional, né? Então, assim, naquilo que a gente vive. Por exemplo, eu sou uma pessoa tradicional, né? Onde é que eu fui buscar a minha tranquilidade? No concurso, né? No concurso público, né? Então, talvez eu não tenha esse olhar tão empreendedor, né? Talvez eu não seja um empreendedor, né? Por quê? Porque a motivação passa por outras questões, né? Então, a Josefa quer falar. Josefa, por favor. Josefa, você levantou a mão? Sem querer, professor. Opa, então vamos lá. Então, olha só, no que se refere a tempo, né? Quando a gente fala da visão tradicional, a gente está falando do tempo do planejamento, né? Então, consequentemente, a gente está focado naqueles conceitos, né? Curto, médio e longo prazo, né? Certo? O empreendedor, ele não tem essa visão. O tempo dele é sempre uma visão de longo prazo, não é isso? Certo? Então, assim, é sempre pensando na perspectiva de uma visão de futuro, né? Vocês já estudaram prospecção de cenários? Alguém já ouviu falar dessa técnica? Tá, eu vou ver se eu consigo, na próxima aula, falar um pouco disso, que é muito importante para a gente entender, né? O que é isso, essa visão de futuro, né? Essa visão de longo prazo, né? E assim por diante. A atividade em si, né? Está muito focada. O empreendedor, ele está muito focado no fazer, né? Aquele cara que está junto, né? Aquele líder que está ali trabalhando junto com a equipe, né? Certo? O gestor tradicional não, é aquele cara que delega, né? Delegações. Desculpa, gente, meu filho entrou aqui na sala, me perdoe. Olha, estou trabalhando. Vai te mostrar. Ah, maravilha. Desculpa, gente. Tá bom.
No que se refere a status, né? Então, assim, o empreendedor não está muito ligado com isso, né? Porque ele está focado no negócio, ele não está pensando naquilo que é válido dentro da formalidade da empresa em si, né? O status de gerente, o status de diretor, né? A formalidade, né? Não, ele está preocupado com o negócio, né? Em desenvolver o seu negócio, em ter resultados e assim por diante, né? Como ver o risco, né? A visão tradicional, né? É cautela, né? A visão empreendedora é risco calculado, não é isso? Falhas e erros, né? Na visão tradicional do gestor tradicional quanto menos erros, melhor. Consequentemente, a gente tenta evitar o máximo os erros e as contingências, né? Aquilo que eu não conheço, as incertezas, não é isso? A complexidade das coisas, não é isso? O empreendedor, não, né? Ele está sempre aprendendo, né? Ele está sempre aprendendo com os erros e falhas, não é isso? Certo? É o que a gente chama de visão emergente, né? Ele está sempre pensando fora da caixa, né? Então, não está naquela estratégia tradicional, né? Que a gente delibera num plano de ação, né? Num planejamento. Ele está sempre, né? Olhando aquelas coisas que estão ao redor e a gente vai trabalhando nessa perspectiva aí, certo? As decisões, né? Geralmente, quem está numa gestão tradicional, ele tem que ter o aval de alguém, né? Certo? Ele é um subordinado, né, que tem uma visão de autoridade e responsabilidade e delegação a partir da questão hierárquica da organização, né? Então, o gerente está acima do supervisor, que está acima da questão operacional, e o gerente está abaixo que está abaixo dos diretores, da presidência, assim por diante, né? E o empreendedor não, né? A medida dele é o sonho dele, né? Certo? É aquilo que ele quer, né? É aquilo que ele pensa, não é isso? Certo? A quem serve, né? O empreendedor é a ele, né? Ele vai servir a ele e ele deve satisfação a quem? Ao cliente dele, né? Certo? A quem serve o gestor? A presidência, né? Aos diretores, não é isso? Aos superiores, né? O histórico familiar, né? Geralmente, o gestor tradicional, no final das contas, gente, a gente meio que acaba repetindo aquilo que a gente aprende na nossa família, não é? Então, os nossos comportamentos, eles acabam sendo reflexo daqueles comportamentos que são corriqueiros, né, e usuais dentro da nossa célula social primeira, que é a família, não é isso? Então, se a gente vive numa família de empresários, provavelmente a gente vai tentar seguir esse caminho. Se os nossos pais trabalham em multinacionais, né, são gerentes, a gente acaba meio que andando para o mesmo caminho, né? O empreendedor, não é isso? Certo? O empreendedor está focado, né, naquilo que a família pode dar para ele de experiência de algum negócio que já foi criado na família, não é? Dos fracassos que a família teve nos empreendimentos que fez, não é isso? E assim por diante. E, por fim, o relacionamento, né? Na gestão tradicional, a hierarquia da empresa gera os relacionamentos, né? O que determina os relacionamentos o que determina é essa visão hierárquica tradicional, né? Na visão empreendedora, né? Está muito focado na base do negócio, né? Então, assim, o relacionamento se dá a partir dos acordos, dos contratos, né? Das transações e assim por diante. Perfeito, gente? Tranquilo? Alguém quer comentar alguma coisa? Então, obrigado aí, Tereza, colegas. A Aline está dizendo que não está conseguindo responder. A frequência. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Então, a aula foi satisfatória? Vocês gostaram da aula? Muito, professor. Muito conhecimento. Muito bom. Edmar, por Muito, favor. muito, bastante.
Sim, professor, a aula foi muito boa, viu? Inclusive, fica aquela dica lá para que em algum ponto o senhor possa colocar aquela lista de livros e tudo mais, algo do tipo. Ótimo. Edmar falou, né? Vai microfone. Sim, professor. Quando você falou de gestor, gestor é aquela pessoa que, quando você trabalha no empreendedorismo, ele busca o crescimento da própria hierarquia para nada de errado, sempre positivo, para não ocorrer risco da empresa ser punida, a empresa não ser desvalorizada, a empresa sempre buscar concorrência, sempre ter mais cliente, buscar mais cliente, sempre a clientela aumentar cada vez mais. Outro ponto também é do contato com outras empresas de vários setores, o ramo de venda, seja ela cresça cada vez mais, desenvolver dentro do padrão ético, do profissionalismo, e sempre a preocupação dele é com o próprio desempenho da sua própria empresa, fazer com que ela funcione corretamente e ela possa crescer e buscar mais funcionários para ela poder desenvolver mais as suas ações e buscar mais recursos para poder desenvolver dentro dos termos éticos e do profissionalismo. Muito bem. É isso mesmo. Tá? Então, meus amigos, espero ter atendido as expectativas dos colegas e das colegas, tá? Alguém quer comentar aqui? Antônio? Professor, voltando lá ao assunto dos fóruns, a Flávia tinha falado que as datas estavam corretas, mas nós do Polo de Castelo não tá, as datas não estão corretas. Que você desse uma olhada lá com carinho lá e ajeitar essas datas, principalmente do Fórum 2. Amanhã. Aparentemente, eu acho que o professor... Me perdoe, apertei no botão errado aqui, acabei caindo. Quem que estava comentando era o Antônio, né? Me perdoe, Antônio, desculpa. Era eu, professor. Era referente aos fóruns, porque a Flávia tinha falado que as datas estavam corretas, só que nós do Polo de Castelo não está correta, tanto de fóruns como até da própria avaliação, os horários estão incorretos. Que você desse uma olhada lá com carinho lá Sim, vou já fazer isso, Fiz essa correção para a gente, agradeço. José Antônio, sim, e ontem eu fiz isso, né? Não sei se eu fiz errado, mas eu corrigi todos, levando em consideração o cronograma das aulas, né? Edmar, depois a Monique, por favor. Sim, professor. Eu só tenho a agradecer pela aula, uma aula muito boa, eu aprendi o que eu não sabia, que eu já trabalhei neste setor, e hoje eu estou aprendendo cada vez mais. Para mim é um orgulho imenso assistir uma aula sua. E saber que você é amigo do professor Bitoca. Ótimo, sou muito amigo, gosto muito dele. Monique, por gentileza. Professor, só saber se a gente já pode parar a gravação da aula, primeira coisa. E a segunda a Aline está pedindo para todo mundo abrir a câmera, porque eu quero fazer um print para a gente postar lá no nosso Instagram, nossa aula de hoje. O Marquinhos abrir a câmera para mostrar o belo sorriso dele. Podemos, pessoal. Jesualdo, Ismael, Aline, Joseline, Germano, bora passar no cabelo. Só um minutinho, Monique. Bora lá, gente, vamos lá. Professor, oi, Rosângela. Relembrar, se eu não esquecer de dar uma corrigida lá nas datas dos fóruns, né? Eu vou fazer isso. Me perdoem, eu vou fazer já. Professor, pode parar a gravação? Pode, muito obrigado, tá? Obrigado, Monique, obrigado.